Boa noite. Como vocês podem perceber, aqui em Curitiba já está bem frio novamente. O mais legal daqui é porque é uma cidade assim que você pode usar várias roupas, vários looks e você vai sempre estar bem. Que maravilha. Para mim tá tudo bem, né? Eu gostaria de deixar bem claro aqui com vocês essa noite que eu não sou blogueira. Eu sou uma pastora que prega a palavra de Deus. Então, o meu objetivo aqui com você é atingir o teu coração e que esse coração seja transformado pelo poder da palavra de Deus. O meu objetivo é levar o reino até você. E essa noite eu tenho algo muito especial para falar com você, algo que você nunca mais vai esquecer, porque Deus é um Deus de promessa. Amém? Deus te abençoe em mais essa noite, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, no que diz a palavra de Deus. Eu gostaria de estar olhando com você o livro de João. Se você tiver vontade de abrir aí em sua casa, ou se você estiver apenas ouvindo, continue ouvindo. Eu vou estar usando o capítulo 6 do livro de João. É um capítulo longo, porém, ele vem para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e como nós agimos em certas situações. O capítulo 6 de João, do 1 ao 15, fala sobre a multiplicação dos 5 pães e os 2 peixinhos. Porque vocês sabem que Jesus estava com o povo, tinham 5.000 pessoas ali, e o povo teve fome. E ele pergunta aos discípulos o que fazer. É claro que ele já sabia o que ele iria fazer, porém, ele queria que eles descobrissem que ele podia multiplicar. Porque, na verdade, quando eles falam assim, só tem 5 pães e 2 peixes, é mais ou menos assim, nossa, não vai dar. E do versículo 16 ao 59, Jesus sai desse lugar após o milagre, e antes que eles o proclamem rei, por ele ter suprido a sua necessidade de comida, ele foge para Cafarnaum. E neste mar, esse mar vai estar revolto, e ele vem andando sobre as águas e chega aos discípulos, os quais eles não comentam nada, eles ficam observando Jesus andar sobre as águas e chegar até ali. E aquela multidão que foi saciada a fome que eles tinham, vão atrás de Jesus. E é sobre isso que eu quero estar falando com você essa noite. Porque eu estive pregando esse fim de semana na praia para mulheres. Porém, a palavra que eu levei a elas vai ter um outro sentido hoje. Mas, na verdade, ela não muda. A palavra de Deus é uma. E ela está aqui para poder alcançar o meu coração e ver qual a motivação que o meu coração tem tido ao procurar o nosso Deus. Eu confesso a você que muitas e muitas vezes eu procurei o Senhor como aquele pão que ia suprir a minha necessidade. Interessante isso. Eu procurava Deus para suprir as minhas necessidades. E ainda muitas vezes eu procuro. Enquanto que Deus diz assim em sua palavra, buscai primeiro o meu reino. E depois a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, ele se retira e há essa tempestade. E aquelas pessoas, diz assim, que elas vão atrás de Jesus para falar com ele. Veja bem o que diz o capítulo 6. Lá no versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali mais, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Quantos de nós, eu mesma, fomos atrás de Jesus? Eu fui muitas vezes atrás de Jesus.
E quando eles chegam, no versículo 25, achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus já responde, porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Antes que as palavras cheguem aos nossos lábios, Jesus já sabe. Isso é muito forte. E nós não nos atentamos para esses detalhes, porque nós temos um Deus de detalhes, como eu já falei em outros vídeos. Então Jesus respondeu e disse: na verdade, eu vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Quando nós recebemos bênçãos de Deus e nós ficamos saciados com aquela bênção, nós começamos a olhar para um Jesus que pode fazer as coisas por mim. Não para a pessoa dele, não pelo que ele é, mas pelo que ele faz. E isso é muito perigoso. É extremamente perigoso nós termos essa visão do Senhor Jesus. E essas pessoas, quando foram atrás de Jesus, estavam com essa motivação. Não de olhar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ouvir o que ele tinha a dizer para eles, não. Eles queriam o pão que alimentava. Eles olharam para Jesus como se fosse uma panificadora. E tem um detalhe, era de graça. Vamos lá que o cara dá pão de graça. Ei, vamos lá. Porque, na verdade, os judeus procuravam e esperavam um rei realmente que viesse suprir as suas necessidades terrenas. É isso. E com a nossa vida, como tem sido? Como que nós temos buscado esse Deus? O que me leva a buscar esse Deus? O que me faz me ajoelhar diante da grandeza dele? Eu não estou aqui para colocar você na parede, não, é para mostrar exatamente como você é e como eu sou. E que nós precisamos urgente mudar. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus no livro de Efésios diz assim que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós já fomos abençoados. E por que nós viramos caçadores de bênção? Bem, continuando com o texto, disse Jesus ainda: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, e qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Nós, mulheres, somos tão trabalhadeiras na obra do Senhor. Gostamos de cuidar da igreja. Gostamos muitas vezes de estar ali trabalhando, levando as coisas, limpando, ajudando no geral. Só que não era nesse sentido que o Senhor estava falando. E eles perguntaram, então, o que nós podemos executar para que a gente ganhe as coisas do Senhor? Foi exatamente essa a pergunta que eles fizeram. E Jesus, na sua bondade infinita, no seu amor que não acaba, ele responde assim. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E aqui está o ponto: crer. Até tem aquela passagem daquele filósofo: crer ou não crer. Eis a questão. Essa é a questão. Como crer nesse Deus? Ele só quer que a gente venha crer. E sem ver. Isso é fé, que ele derrama em nosso coração, porque fé é dom de Deus. Ele fala assim: nossos pais comeram no maná do deserto, como está escrito. Viajamos e vejamos e queremos em ti. Que operas tu? Nossos pais comeram maná. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus: na verdade, eu vos digo que Moisés não vos deu pão do céu, mas meu Pai
vos dá o verdadeiro pão do céu. Eles estavam questionando, porque lá no Velho Testamento, o povo começou a murmurar. E pela murmuração daquele povo, Deus derramou, porque eles estavam falando, nós estávamos no deserto, lá a gente tinha tudo de bom, tinha shopping, nossa, a gente tinha grana, e aqui a gente não tem nada nesse deserto, ai, eu não quero ficar no deserto, eu não quero. Nós somos exatamente assim. Aí Deus derramou pão do céu, tipo um coentro, uma folhinha, que alimentava. E que você não podia pegar no fim de semana um monte, e que todos os dias você tem que pegar porção, só aquela porção que você ia comer. E eles estavam dizendo que, ora, eles foram alimentados pelo pão do céu. Veja bem. Aí Deus vem e diz, o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim terá sede. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida ao mundo. Este é o pão que desceu do céu. Não no caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Não. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele estava falando a respeito da sua morte e ressurreição naquela cruz. Se nós crermos nisso, nós teremos vida eterna. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É esse crer, é acreditar que realmente Ele é o nosso Deus e Ele pode todas as coisas. É isso. Como que eu vou crer que Ele me levou a morrer com Ele? Que agora não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. E que a vida que eu vivo nessa carninha aqui, ó, é pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós nos atentamos para as situações que estão nos acontecendo. É ou não é? Nós começamos a olhar com a visão de galinha e não de águia. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele vem dizendo, vocês têm que comer do pão da vida, esse tem a vida eterna. Porque o pão que os pais de vocês comeram alimentou naquele momento. Mas eles morreram. A mesma coisa quando nós pedimos bênção. Deus derrama a bênção sobre a nossa vida. Porque Ele é um Deus abençoador. Mas o que Ele quer, na verdade, é que nós venhamos a ter intimidade com Ele. Como nosso amigo, nosso companheiro do dia a dia. Aquele que nós dependemos, que falamos e que cantamos louvores ao seu nome, adoramos o seu nome, na beleza da sua santidade. Ele quer ser o nosso amigo. Mas nós não, nós queremos as bênçãos. Só que as bênçãos passam. Como? Passa rápido. E precisamos de mais bênção, e precisamos de mais bênção. A palavra de Deus diz que sinais seguirão os que creem. Se você crê, você verá a glória de Deus. Mas nós somos muito rápidos, eficazes, e não permitimos muitas vezes que Deus venha suprir apenas as nossas necessidades que Ele vê e enxerga que nós precisamos. Muitas vezes nós pedimos tantas coisas a Deus e não era para ser assim. Era para só nós agradecermos. É uma palavra profunda, essa palavra do pão da vida. O pão que desceu do céu. Lá no livro de João, também aqui, capítulo 4, existe a história da mulher samaritana. Samaritana e judeus não se davam. E ela chega no poço para pegar água. E Jesus está sentado e pede um copo de água a ela. Imagine! E ele fala para ela assim, ó, essa água aí, se você beber, você vai ter sede. Mas se você beber da água da vida, você nunca mais terá sede.
Ela fala, me dá desta água. E toda a família dela foi alcançada. Se detenha no capítulo 4 de João e você vai ver que maravilha. Que maravilha que está aquele capítulo ali. Nós perdemos muito tempo. Muito tempo. Depois dessa dura palavra, as pessoas começam a largar Jesus, começam a deixar Jesus para trás. E Jesus olha assim para os seus discípulos, lá no versículo 67, e fala assim, ó, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, para onde nós iremos? Se é só Ele, com Ele. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração. Eu coloco nós, porque eu sou igual a você. Não é porque eu tenho um título que eu sou mais que você, eu sou humana. Eu tenho deixado muito claro isso aqui nos últimos vídeos. A palavra de Deus diz, se tu uma bênção. O que ele quis dizer com isso? Seja como eu sou. O eu sou está falando isso. Essa é a palavra que eu tenho para você essa noite. E eu não queria me prolongar mais, porque tudo o que eu queria falar está aqui inserido no capítulo 6 do livro de João, e eu quero que você abra esse capítulo e coma ele devagarinho. Porque o pão da vida é a palavra dele, é ele. E quando nós nos alimentamos da palavra dele, até estudos estão comprovando, nós passamos a ser mais sábios, educados, calmos, perdoamos mais. Não é. É que nós vamos tomando a forma dele. Quando você começa a andar muito com uma pessoa, você começa a ficar parecida com ela. Por isso que nós temos que ter cuidado com quem nós andamos. Eu prefiro andar com Jesus. Eu não quero que você me siga. Eu sou apenas um canal. Como se fosse um fio de luz. Eu estou conduzindo a luz. Mas o fio não é mais importante que o foco. O fio não é mais importante. O mais importante é o foco. Vamos focar nele. Vamos estar com os nossos olhos fitados nele. Porque ele é a luz que veio ao mundo. Essa luz que você está vendo aqui no quarto, ela tipifica a pessoa de Jesus. E o fio que está indo até o condutor é a minha vida. Eu nunca vou ser mais que Jesus. Eu nunca vou ser mais que nada. Ele é tudo. Ele é tudo. Por isso que eu afirmo a você. Esse canal aqui, o objetivo dele é alcançar as vidas. Que essas vidas venham se apegar a essa palavra e viver esta palavra. Que Deus te abençoe. Que a graça, que a bondade, que o amor de Deus esteja sobre você e sobre a tua casa. Que nós venhamos a ter uma semana muito abençoada. Hoje é segunda-feira. Passe esse vídeo, compartilhe. Não é para eu ganhar seguidor. Não, é para que as pessoas sejam alcançadas. E as pessoas possam descansar na pessoa do nosso Deus, através de Jesus. E hoje, conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então fica bem atenta, fica bem atento. As coisas que vão acontecer em sua vida depois que você começar a orar, depois que você começar a descansar e depois que você começar a se alimentar deste pão que alimenta para a vida eterna. Amém? Um beijo bem grande para você nessa semana. Fria aqui em Curitiba, tá bom? Beijo.